E daí, pessoal, tudo bom? Vamos começar uma série de vídeos aqui sobre a Expert, falando sobre os produtos, mostrando o dia a dia da fábrica, mostrando o dia a dia aqui da garagem, fazendo os produtos customizados, certo? Hoje nós vamos falar sobre as admissões da Expert. O pessoal tem bastante dúvida com relação a Dual Plano e a Single Plano. A Expert começou a desenvolver, logo no começo da sua fundação, as admissões Dual Plano, que era um sistema novo que a gente trouxe para o Brasil. Depois, a gente começou a fazer as admissões Single Plano. Qual é a grande diferença entre elas? Bom, primeiro vocês podem ver o formato, certo? A Dual Plano ela tem esse formato arredondado, né? E a Single Plano ela tem esse formato sextavado. Outra diferença, com relação à entrada. A Dual Plano ela tem dois plenos, certo? Um pleno inicial menor, onde o ar consegue ter uma velocidade maior, e o segundo pleno maior, onde o ar é equalizado para entrar nos cilindros. Já a Single Plano, essa entrada do ar já é direta, ela tem somente um pleno e o ar entra direto nela. Quando a gente faz os testes de fluxo nas admissões, elas mostram as suas diferenças, certo? Qual é a maior diferença? Com relação a CFM, tá? A admissão Single Plano, ela consegue nos dar maior CFM do que a admissão Dual Plano. Por que isso? Como o ar na admissão Single Plano, ele entra mais direto, tá? Faz com que o ar não tenha tantas voltas, não faça tantas voltas dentro da admissão e entre mais direto no motor, aumentando isso o fluxo de ar e aumentando o CFM, certo? Já na Dual Plano, o CFM, como ela tem menos CFM, por quê? Porque o ar entra e ele faz maior volta, ela tem maior perda de carga dentro dela. Consequentemente, o CFM vai ser menor. Outra vantagem da Single Plano com relação à Dual Plano é a parte de velocidade. O motor com uma admissão Single Plano tem uma velocidade de resposta mais rápida, o motor acelera mais rápido. A potência vem numa faixa de rotação um pouco mais baixa e se mantém também numa faixa mais alta, tá? Uma dificuldade maior quando a gente desenvolve uma Single Plano é com relação à equalização dos cilindros, tá? Esse formato, essa caída que ela tem aqui e esse formato da parte final, isso influencia muito na equalização de todos os cilindros. Então a gente tenta fazer com que todos os cilindros recebam a mesma quantidade de ar. Com isso a gente só consegue fazer perfeito porque a gente utiliza um software de computador, que a gente vai modificando a geometria dela e vai nos mostrar aonde a gente consegue deixar com que o fluxo seja perfeito. Já na Dual Plano, isso é mais fácil, porque por ter essa característica de Dual Plano, tu consegue equalizar de uma maneira mais fácil, o software não é tão importante assim, certo? Outra vantagem agora uma vantagem da Dual Plano é com relação ao volume. Por ela ter esse formato, essa geometria com dois plenos, ela possibilita um volume maior em alguns casos do que a Single Plano. O volume basicamente tem a ver com a potência e com o espaço físico que nós temos no carro, certo? Se você tem um carro com um cofre maior, a gente consegue fazer um volume maior e também depende do uso do carro, se é um carro de arrancada, se é um carro de rua, certo? Então a gente consegue fazer com que a Dual Plano tenha um volume maior, mas tudo vai depender do carro e do uso dele. Tá? Agora nós vamos mostrar um pouco para vocês essas diferenças de CFM que nós falamos e de fluxo nos gráficos e nos vídeos que nós vamos apresentar a seguir. Bom, então aqui nós temos um gráfico mostrando a vazão volumétrica, o CFM das admissões. Nós temos uma comparação entre a admissão AP 8 válvulas original, uma AP 8 válvulas Single Plano da Expert e uma AP 8 válvulas Dual Plano da Expert. Certo? Então, vocês podem visualizar ali no gráfico que a Single Plano tem um maior CFM do que as outras admissões. Tá? Embora a Dual Plano também tenha um maior volume do que a admissão original do carro. Então, o maior valor de CFM na Single Plano em relação à Dual Plano se deve ao fato de sua geometria simplificada, onde o fluxo apresenta-se mais direto e com menor perda de carga. Na média, as admissões Single Plano e Dual Plano têm 32% e 23% mais CFM que a original. Bom, aqui agora nós vamos apresentar então o teste de fluxo em CFD, que é um software que a gente utiliza, tá, para ver as diferenças entre uma Single Plano, uma Dual Plano e uma original. O primeiro aqui é uma Single Plano.
Tá? Então, é importante observar as cores nas linhas do teste de fluxo, onde o azul corresponde a baixa velocidade e vermelho a alta velocidade de fluxo. Onde há muitas voltas no fluxo, é gerada uma turbulência e a velocidade diminui praticamente a zero, que é o azul escuro. É importante que isso seja eliminado na admissão. Esse teste é importante também para fazer a equalização dos cilindros, onde no software é possível verificar a vazão máxima em cada duto. Esse segundo teste de fluxo, a gente está vendo uma admissão dual plano da Expert. Vocês podem ver que o fluxo ele dá maior voltas, ele tem mais parte azul, então ele é mais lento dentro dela. Com isso mostra com que ela tenha menor CFM do que uma single plano. Nesse último teste de fluxo em CFD, a gente apresenta uma admissão AP original. Vocês podem verificar que tem bastante linhas azuis nela e que no pleno tem bastante vórtices, e isso faz com que o CFM dessa admissão caia bastante também. Esses gráficos de CFM foram feitos em uma bancada de fluxo. Foi utilizada pressão de 10 polegadas de coluna d'água para medição. Porém, para validar os testes, nós utilizamos também um teste de fluxo em software. E pela nossa experiência, a variação entre o teste prático na bancada e o teste em software foi uma relação de 5% de diferença. Ou seja, o teste de fluxo em software é bem preciso também. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. Agora nós vamos continuar nesse nosso canal aqui no YouTube e também no Facebook com relação a outros produtos. E o próximo vídeo vamos continuar falando sobre as admissões, nós vamos falar sobre volume e sobre flautas, certo? E depois a aplicação delas nos carros, tá? Obrigado!